Meus irmãos, bom dia a todos. Nós estamos em um dia especial, em um lugar especial, um tempo especial, e também, como não mencionar, aqui, a Alice, para nós e para ela, um dia muito especial. Alice, filha da Jéssica e do Helder, o primeiro culto dela, irmãos, olha que coisa abençoada, dia 9 de novembro, não é isso? Dia 9 de novembro, marca aí o primeiro culto da Alice. Fica de pé aí, mostra para a igreja aí, Alice, ô Jéssica, por favor. Aí, ó, aproveitar que vocês estão aqui na frente, olha aí que coisa linda, que bênção. Que maravilha, meus irmãos, receber e ter aqui a graça de poder cultuar junto, né, Jéssica e Helder? Que bênção, muito bom mesmo. Só a título de precaução, os irmãos podem viver, né, só aquele cuidado para não pegar, né, o bebezinho frágil e a gente não passar aí alguma coisa para uma pequena dessa, filha da promessa. Que Deus abençoe vocês e que esse seja o primeiro de muitos e muitos cultos juntos, e quem sabe o Helder, ela fazer graves aí, os drives melhor do que você, tem que superar o mestre, né, Jéssica? No nome de Jesus, superar o mestre aí, com a graça de Deus. Irmãos, nós estamos hoje no segundo domingo de novembro, e na semana passada nós iniciamos a nossa série. No princípio, nós estamos meditando aqui no livro de Gênesis, primeiro e segundo capítulo de Gênesis. Vamos nos ater nesse aqui, todo mês de novembro nós vamos aí meditar nessa série no princípio, primeiro e segundo capítulo. Aí Gênesis é rico. Nós vimos aqui que na semana passada, só o primeiro verso já nos deu aqui tempo suficiente. Nós poderíamos montar uma escola bíblica dominical, um ano de escola bíblica dominical, só no primeiro verso de Gênesis, de tão enriquecedor que é. Irmãos, o nosso desejo e a nossa oração sincera diante de Deus, diante do Senhor, é que Ele fale aos nossos corações, pelo poder da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus ministre nos nossos corações, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? A título introdutório, eu quero pensar aqui, fazer um link com o primeiro e o segundo verso, aqui de Gênesis, capítulo 1, do verso 1 e 2, na semana passada nós vimos que tudo começa em Deus. Gênesis vai nos dizer o seguinte: no princípio criou Deus, ou na NVT, a nova versão transformadora, diz assim: no princípio Deus, ou seja, tudo começa em Deus. E é interessante, irmãos, que se você for estudar as cosmogonias antigas, ou seja, aquelas visões que explicam a origem do mundo, sempre elas vão partir da matéria. O contexto aqui de Gênesis, nós sabemos que o povo havia acabado de sair da terra do Egito. 40 anos eles estavam aqui peregrinando no deserto, nesse período em que Moisés escreveu Gênesis. 400 anos, e a ideia deles era que o princípio de tudo veio de um oceano primordial chamado Num. Dali veio os deuses, dali veio as pessoas, o mundo, o caos estava estabelecido lá no princípio, nesse oceano chamado Num, e desse princípio veio todas as coisas. Se você analisar a cosmogonia grega, a babilônica, a própria cosmogonia dos romanos, sempre o ponto de partida é a matéria. Se nós estudarmos a cosmologia hoje nos nossos tempos, o estudo
das primeiras coisas, do princípio de tudo, a cosmologia, hoje a ciência cosmológica vai dizer o seguinte: olha, lá no princípio havia uma molécula, algo, uma matéria, em que ela foi se desenvolvendo e bilhões de anos, aquecendo, e bum, e aí surgiu todas as coisas como nós temos hoje. A diferença, a grande diferença do cristianismo e do judaísmo é exatamente essa. No princípio, não a matéria. No princípio, Deus. Vamos falar de novo? No princípio, não a matéria. No princípio, Deus. E isso, irmãos, tem aplicações práticas para a nossa vida. Práticas. Quando Deus começa se revelando como o primeiro, a causa primordial de todas as coisas, Ele está dizendo assim: eu sou o primeiro de tudo. E Deus vai ensinando isso para o seu povo, esse povo que viveu 400 anos no Egito, o qual a prioridade deles nunca foi o Senhor, nunca foi Deus. No decorrer da história desse povo, Deus vai ensiná-los acerca de como priorizar o Senhor. Segundo capítulo de Gênesis, Deus de cara já começa a revelando acerca da prioridade do tempo. Deus, Ele descansa no sétimo dia, e Ele não simplesmente descansa, Ele consagra o sétimo dia, versos 2 e 3, Deus abençoa e consagra o tempo. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Isso vai ficar mais claro no quarto mandamento, lá de Êxodo 20, Deus está dizendo assim: eu sou o primeiro do seu tempo. Irmãos, numa dificuldade e no caos que nós vivemos hoje do tempo, qual nós não temos tempo para nada, Deus vem nos dizer: eu sou o primeiro no seu tempo. Nós precisamos priorizar Deus no nosso tempo. Outra coisa, irmãos, que Deus vai ensinar esse povo, é acerca do primeiro amor. Deus não vai dividir o seu amor e a sua relação com outros. Os mandamentos vão deixar isso claro: não terão os outros deuses diante de mim. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, verso 5, Deus vai dizer ao povo: olha, me amarás de tudo, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Não cabe, irmãos, divisão. Não cabe colocar o Senhor em segundo lugar, daquilo de questões do coração, do nosso amor. Não dá. Por isso que Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2. Ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. De tudo. Imagine você que uma pessoa casa, faz uma aliança com pessoa, faz uma aliança com a pessoa de casamento. Só que aí, depois do casamento, ela continua andando com a foto do ex na carteira. Não faz sentido. Perceba, os 10 mandamentos são uma aliança com Deus. O povo e Deus. Deus está dizendo assim: o primeiro amor é meu. Não divido com ninguém. O coração tem que estar todo no Senhor. Amarás de todo o coração. A segunda coisa, numa cosmogonia materialista, como era a egípcia e todas as outras, e como é a nossa, o Senhor vai dizer: olha, a primícia de tudo é meu. Tudo que vocês forem colher, o primeiro é meu. Nos sacrifícios, ali no templo, o primogênito do animal, sem defeito, o primeiro é do Senhor, as primícias é do Senhor. Lembra Deus falando com Abraão, chamando ele à prova? Abraão, me dá o teu filho, o primogênito, aquilo que é tudo para você, é ele, Abraão. Perceba, as primícias de tudo. Se nós formos ler Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Irmãos, Gênesis capítulo 1, verso 1 está nos dizendo: o princípio é Deus, e Ele tem que ser
o primeiro em nossa vida. O primeiro na nossa vida. E nós erramos, e nós andamos equivocados quando nós colocamos outras coisas, ou melhor dizendo, quando nós colocamos coisas em primeiro lugar. Nós cantamos aqui, o centro és tu, o centro és tu. E nós temos uma visão equivocada de colocar caixinhas separadas. Lembra daquele triângulo? Hoje nós estávamos falando isso na classe de líderes. Aquele triângulo em que vai colocar no topo as prioridades ali. Triângulo das prioridades. Primeiro, o que vem primeiro? Deus. Depois, família. Depois, quem? Trabalho, igreja. Poxa, vou colocar o trabalho primeiro do que a noiva de Cristo? Muito sério. Marquinhos ainda me perguntou, e você que é pastor? Igreja e família, como é que você faz isso? Perceba, irmãos, é uma visão secular, secularista, de colocar as coisas separadas uma das outras. A visão aqui bíblica, no princípio Deus, é que Deus é o centro, é o primeiro, é tudo. Eu vivo Deus no meu trabalho, eu vivo Deus na minha família, na igreja, no meu lazer, porque tudo é Deus. É o que Paulo vai nos dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Pare de falar assim, o meu trabalho é prioridade, e viver isso. A pessoa perde o trabalho, aí perdeu o chão, perdeu a vida. Perde outra coisa e perdeu a vida, perdeu tudo. Aí entra em depressão, quer tirar a vida, porque não entendeu que o centro e a prioridade é o que as Escrituras estão nos dizendo, no princípio Deus, e não a matéria, e não as coisas. Me lembro de um fato, quando eu estava prestando o Enem, Toches, falou aqui, né, oramos, eu me lembro que eu estava prestando o Enem, e olha para você ver, nós estávamos numa turma de estudantes, e aí, na sexta-feira, prestes a prestar o Enem, na minha época era um só, hoje era um dia só, hoje são 2 dias, né? O jugo aqui sempre vai pesando mais, né? Não tem jeito. E aí, nós conversando com os amigos ali, e aí eles perguntaram assim, gente, se vocês não passar no Enem, o que vocês vão fazer da vida? O que vai ser da vida de vocês? E aí não sei o que eu vou fazer da minha vida, se eu não passar nessa prova, nem sei o que meus pais vão falar de mim, e aí aquela coisa, e aí eles me perguntaram, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, gente, se eu não passar, eu vou tentar de novo, e se não passar, eu vou tentar de novo, e aí nós vamos assim, porque a vida não gira em torno disso. E se eu perder o meu trabalho, e aquilo, nós vamos continuar, porque Deus é o centro de tudo, Ele vai prover, Ele é o provedor, nós precisamos viver nessa vida de dependência dEle. É assim, meu Deus, já pensou Jó, perdeu a sua família, já pensou se Jó olhasse para Deus e falasse assim, Senhor, você também é demais, hein, deu uma família abençoada, tudo bom, depois tirou tudo e aí está aí, no bem bom, também não quero saber do Senhor não, que fé é essa? Deus, irmãos, é isso que Gênesis 1 está nos dizendo, Ele é o centro, Ele é o primeiro, depois, as demais coisas, como nos disse Jesus, buscai em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e as demais coisas? Deus acrescenta, no princípio Deus, depois as coisas. E essa é a sequência de Gênesis. Verso 2 vai falar agora da terra, da criação, das coisas. Isso é secundário. Importante porque é a criação de Deus, mas não vem primeiro. Primeiro é Deus, depois a criação, depois as coisas. E agora, o nosso objetivo nessa manhã é falar sobre exatamente da terra, das coisas. E o tema que nós pensamos é do caos à ordem. Porque se você vê o verso 2, você pode abrir a sua Bíblia,
e acompanhar comigo a leitura. Agora, o texto de Gênesis vai nos falar acerca da criação. E o verso 2 nos diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, ou as profundezas aqui do abismo. Só até aí por enquanto. Percebeu a conjunção adversativa aqui? A terra, porém, era sem forma e vazia. Boa parte dos teólogos vão chamar este sem forma e vazia como o caos inicial da terra. A terra foi criada pelo Senhor, mas inicialmente ela era um caos. E eu quero aqui, irmãos, pensar duas coisas importantes acerca deste sem forma e vazia, acerca deste caos inicial aqui da criação. A primeira coisa que eu quero desconstruir com os irmãos é que caos aqui não está no sentido pejorativo. Não quer dizer aqui que o caos aqui foi que Deus não fez uma coisa bem feita. Não quer dizer que Deus ele criou céus e terra e a terra estava sem forma e vazia porque, poxa Senhor, o Senhor não fez bem feito. Não é essa a ideia. A ideia aqui é que o Senhor ainda não havia concluído a sua obra. Simples assim. Outra tese que nós precisamos desconstruir aqui é chamado de o hiato entre o verso 1 e o verso 2. Há uma teoria chamada teoria do intervalo, em que diz que entre o verso 1 e o verso 2 há milhões de anos aí, nós não conseguimos mensurar o que é isso. Mas entre o verso 1 e o verso 2 aconteceu algo no mundo espiritual aí. Aí eles pegam o texto lá de Ezequiel 28 ou 38, alguma coisa assim, para falar da queda do querubim, que eles dizem que é Lúcifer, que entre o verso 1 e 2, houve a rebelião no céu, e aí Deus pegou os rebeldes e lançou eles na terra, e aí teve aquele colapso, e aí a terra ficou sem forma e vazia. Isso é conhecido como a teoria do intervalo ou a teoria do hiato. Irmãos, precisamos desconstruir isso e olhar para as Escrituras e ver que a Bíblia não fala acerca disso. Esses irmãos que são adeptos dessa teoria estão dizendo o seguinte assim: poxa, Deus criou a terra perfeita, só que aí teve uma rebelião no céu, e aí Deus falou assim: não é tanto tudo aquilo não, vou lançar lá na terra, porque e aí a gente desfaz isso aí, depois eu faço uma nova criação. A partir do verso 2 eles querem dizer assim, é uma nova criação. Faz sentido. E outra coisa, irmãos, tem gente que quer pôr o diabo no meio de tudo. Está tudo bonito aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aqui a sequência do texto vai mostrar a criação, a dinâmica do Senhor aqui na criação, e aí eles querem pôr o diabo no meio disso aqui. É aquele tipo de gente que acha que tudo é o diabo. Aí foi mandado embora, tá vendo? O diabo levantou. Chega tarde, não dá testemunho, não faz o trabalho direito. Aí o que ele fala? O diabo está furioso. Problema no casamento, na família, o esposo não faz o papel de esposo, a esposa não faz o papel da esposa, aquela bagunça no lar, ou melhor dizendo, aquele caos no lar, e aí separa, a mulher não aguenta mais, o homem não aguenta mais, aí separa e vem pedir oração na igreja. Gente, ora por mim, o diabo levantou. Os adeptos dessa teoria, que quer ver, põe o diabo onde não tem. Pegar o texto de Ezequiel e aplicar ele aqui é forçar o texto. Eu preciso olhar para o contexto de Gênesis capítulo 1. E um adendo aqui, a vez que o diabo é lançado, foi quando Jesus envia os seus discípulos a pregar. Eles vão pregar, e aí eles voltam alegres, radiantes, dizendo: Senhor, os demônios nos submetem, Senhor, os enfermos são curados. O que Jesus responde para eles? Eu vi Satanás cair como um raio. O reino de Deus chegou. Cristo está avançando, a luz está avançando, e o reino de trevas agora cai. Esse é o sentido, irmãos.
Colocar aqui a teoria do hiato, a teoria do intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 2, aqui é forçar o texto. O que Gênesis 2 quer dizer para nós aqui? Quer dizer que a terra, no seu estado inicial, inacabado, Deus ainda não acabou a sua criação. A terra no estado inicial era sem forma e vazia. E o Criador, a partir do verso 2, aqui a partir do verso 3, melhor dizendo, agora ele vai dar continuidade à sua criação. Era sem forma. Por que era sem forma? Porque estava inacabada, porque vazia e cheia de trevas, porque não estava ainda apropriado para a vida. Simples assim. E esse é o contexto de todo o primeiro capítulo de Gênesis. O Senhor está agora dando continuidade à sua criação. E aí ele vai indo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu quero fazer um paralelo com a palavra cosmos, do grego, que quer dizer ordem, dar ordem ao caos, e a palavra cosméticos. Interessante a gente pensar disso, porque cosméticos vem de cosmos, ordem. Aqui, o Senhor está tirando a terra do caos, está formando um cosmos, um universo ordenado. É a mesma coisa nós. Imagine que você recebe um convite para ir num casamento, uma festa muito boa, e aí você acorda de manhã, se olha no espelho e diz assim: eu estou um caos. Deus Pai tenha misericórdia. E é ali no caos que a gente aprende o que é amar, né? O esposo e a esposa olham um ao outro no caos e falam assim: eu te amo desse jeito. Isso é a beleza do amor. Só que aí a gente fala assim: eu não posso ir para a festa, eu não posso ir para esse lugar, eu não posso ir para a igreja nesse caos. Eu preciso organizar. Eu preciso de ir num lugar, num salão de beleza, ou num salão de cosméticos, a habilidade de colocar ordem na desordem. A gente acorda com o cabelo todo bagunçado, roupa toda bagunçada, às vezes unha mal feita, suja, e cara amarrotada, e a sobrancelha desfeita, e aquele caos. E aí a gente vai no salão, a gente vai no cosméticos, e a gente coloca a coisa em ordem. Essa é a ideia a que o Senhor está tirando a terra do seu estado inicial, aqui de caos, e agora formando um cosmos, uma terra organizada. Ele está dando sequência aqui na sua criação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar com os irmãos é acerca da parte B do verso 2. Observe só o que diz lá: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É muito bonito ver a expressão ruá aqui no hebraico, Espírito de Deus, logo no segundo verso da Escritura. Sabe o que isso quer dizer? Deus está presente na sua criação. Deus está presente na sua criação. Não é a ideia que alguns dizem que Deus criou todas as coisas como um relojoeiro. Ele programou, deixou tudo certinho, e aí ele deu corda e o relógio vai funcionando certinho, e ele se ausenta da sua criação. Não! Deus está presente. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse sobre quer nos dizer algo. Havia uma confusão na cabeça aqui dos egípcios e dessas cosmogonias. Eles confundiam criação com deuses e estava tudo entranhado. Aqui não. Aqui o Criador está acima da criação. Aqui o Criador está presente na sua criação. Irmãos, Deus nunca se ausentou das suas criaturas, nunca. Nós vemos isso em toda a história bíblica. Deus presente aqui. O salmista vai nos dizer: perto está
o Senhor de todos aqueles que o invocam e o buscam. Irmãos, olha a proximidade, perto está o Senhor. Deus envia o seu Filho Jesus, carne e osso como um de nós. João vai nos dizer no primeiro capítulo, Ele habitou entre nós, perto está, Ele é o Emanuel. O Senhor, irmãos, está perto. Quando Jesus vai se ascender aos céus, Ele diz, não vou deixar vocês sozinhos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer algo, irmãos, esse é o segundo ponto aqui, o Senhor está no meio do caos. E eu sei que esse primeiro ponto aqui de Gênesis, não é o caos pejorativo, mas eu quero fazer um paralelo aqui com o caos pejorativo causado em Gênesis capítulo 3, para te dizer, irmãos, que Deus nunca se ausentou da sua criação, mesmo em meio ao caos, o Senhor está presente aqui, no caos primordial, e o Senhor está presente depois que o homem se rebela, que as suas criaturas pecam e viram as costas para Ele mesmo, para Deus. O Senhor, irmãos, enviou o seu Filho para colocar ordem ao caos no mundo em que vivemos. Olha o mundo, olha o caos em que vivemos hoje, irmãos. Eles trocam a verdade pela mentira. Eles condenam o justo e soltam o injusto. Eles estão invertendo a ordem natural das relações humanas. Que caos nós vivemos! Onde, irmãos, pessoas da própria família se matando. Onde, irmãos, filhos. Agora, recentemente nós vimos isso, um filho tirar a vida da própria mãe, por conta de dívida de jogos. Algo que está ascendente nos nossos dias. Jovens pessoas, irmãos, entrando nessa linha e nessa vida de jogos, jogando dinheiro fora com isso. Que mundo é esse, irmãos? Olha o caos que nós vivemos. Olha o caos familiar, caos pessoal. Quantas pessoas, irmãos, estão em caos com a sua própria fé, não sei mais o que acreditar. Não sei mais o que fazer, está um caos os meus pensamentos, está um caos os meus sentimentos, a minha família está um caos, o meu casamento está um caos. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos, o que a Escritura está nos dizendo? Deus está no meio do caos, tanto no princípio, quanto pós-queda, enviando o seu Filho, e Ele, irmãos, o nosso Deus, Ele é especialista em colocar ordem no caos. Talvez você chegou aqui desacreditado, desacreditada, dizendo assim, está um caos. Cheguei aqui, estava um caos, e deixa eu contar o que aconteceu um tempo atrás aqui na igreja. Chegou um irmão nosso aqui, e aí depois de alguns anos ele começou a relatar para nós, como que ele chegou aqui, como ele está hoje. Pastor, cheguei aqui desacreditado, não conseguia acreditar em nada. Eu vim porque assim, já estava no fio da navalha, não tinha mais o que fazer, já procurei recurso em todos os lugares, aí eu vim aqui para ver se dava certo. Cheguei aqui num caos total, pessoal, cheguei aqui num caos familiar. Eu e minha esposa já tínhamos procurado terapia, já tínhamos feito um monte de coisas, ajuda daqui, ajuda dali, nada, e nós já estávamos decididos a separar. Família, os filhos alguns já estavam, cada um para um canto, família já descentralizou, estava um caos. Minha empresa, o empreendedor, ele estava dizendo o seguinte, quando eu cheguei aqui, minha empresa estava abarrotada de dívidas, estava devendo muito, e não tinha nem uma luz, como que eu ia pagar isso tudo? Irmãos, esse homem pôde testificar como que Deus, no meio do caos,
presente no caos, começa a colocar ordem nos seus sentimentos, no seu coração, começa a colocar ordem na sua mente, na sua vida pessoal, sentimental, Deus colocando ordem na sua família, restaurando o casamento, a família, Deus, Ele pode testificar isso, Ele falando assim, hoje, a minha empresa não deve um centavo, Deus, Ele está presente no caos, Ele é aquele que coloca ordem no caos, e essa é a dinâmica, irmãos, de Gênesis, capítulo 1, agora a partir do verso 3 em diante. Se nós temos a terra no seu estado primário, um caos, nós vemos agora no meio, Deus no meio do caos, e agora o Senhor, este Deus poderoso, colocando fim ao caos. Observe o verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, verso 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas, fez pois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez, e chamou Deus o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia, verso 9, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. A primeira coisa que eu quero mencionar sobre Deus colocando ordem no caos, é sobre a metodologia de Deus. Deus poderia ter criado tudo com o poder da sua palavra. Uma palavra Deus poderia trazer tudo à existência, mas Deus não fez assim. Ele usou uma metodologia. Perceba a organização de Deus aqui, irmãos, é incrível isso. Deus, ele diz assim, haja luz, as trevas já existiam, já havia sido criado, e aí ele diz assim, agora separe luz e trevas. Ele separa o firmamento dos céus, as águas dos céus, das águas aqui da terra. Ele começa, irmãos, colocar cada coisa no seu devido lugar. Dia 1, dia 1 eu vou fazer isso. Dia 2 eu vou fazer isso. Dia 3 e até assim o 6º e 7º dia. Isso é uma metodologia fantástica. Quando estudamos sobre ciência e metodologia, eis o fundamento para isso. E tem alguns que nos acusam dizendo o seguinte, os cristãos, Zé, lá está na escola, professor, esses cristãos não querem saber nada de ciência, não. Irmão, se você for estudar a origem da ciência, ela vem do cristianismo, porque o cristianismo que vai olhar, vai separar criatura do Criador. Portanto, se há um Criador que fez todas as coisas, há uma lógica para isso, nós podemos estudar a criação. A ciência, quando eles dizem assim, eu ouvi isso muito na universidade, o cristianismo não é ciência porque não tem uma metodologia. Irmãos, quando nós vamos estudar teologia, nós partimos de um método, aqui do próprio Criador. Olha a metodologia, olha a organização, isso tem muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de métodos. É um Deus, irmãos, que trabalha por processos. Deixa eu te dar uma dica aqui muito boa, que nós estamos aplicando lá em casa, eu e Juliana. Fantástico. Você chega na sua casa e aí você entra no quarto, você olha assim, se abrir a porta do guarda-roupa, vai ser um caos. Desmorona tudo. Se abrir a despensa, meu Deus. Se abrir o quarto do visitante, se eu for ali no armário, ali da cozinha, e abrir um caos. E aí a gente olha para esse caos da nossa casa e a gente fala assim, por onde eu começo? E agora? A gente fica perdido, porque a gente quer fazer tudo de uma vez. Semana 1, já vai pegar a dica aí para o maridão e para a esposa, e já pode dar até uma cutucada assim que faz bem, não tem problema não.
Semana 1, o que nós vamos organizar? Vamos organizar a despensa. E aí põe ordem no caos. Semana 2, o que nós vamos organizar? Vamos organizar o guarda-roupa. E põe ordem no caos, e assim sucessivamente. Aplica isso no seu trabalho. Chegou no trabalho, a mesa repleta de bagunça, de papéis, o caos. Coloca. E veja, irmãos, mantenha a metodologia. Naturalmente nós vamos bagunçando as coisas. Naturalmente nós vamos bagunçando as coisas. Coloca as coisas no seu devido lugar, no seu devido tempo. Isso é uma metodologia divina. O Senhor está nos ensinando isso. Fantástico. Segunda coisa para nós finalizarmos aqui, que Deus está nos ensinando. Respeite o processo de Deus. Respeite o processo de Deus. E eu vou repetir mais uma vez, respeite o processo de Deus. Deus poderia, como eu disse, ter criado tudo pelo poder de uma só palavra. Mas irmãos, Deus resolveu criar tudo em 6 dias. E criar ainda o dia de descanso, o 7º dia. Que é algo muito importante para nós. Isso nos ensina, irmãos, que a metodologia de Deus há um processo, ela é processual. E eu sei que alguém poderia me indagar assim, mas pastor, quando nós vemos para o Novo Testamento, Jesus, ele curou cego, ele curou pessoas com uma só palavra. Ele disse ao centurião, vai, seu servo está curado, uma palavra curou. De fato, ele pode fazer isso, como poderia ter criado a terra, com o poder de uma palavra. Mas irmãos, se nós lermos João 9, nós vemos que é um cego de nascença. Jesus cospe na terra, faz um lodo, passa nos olhos dele e diz assim, vai lá lavar. Processo. Nós estamos com uma grande dificuldade de entender os processos de Deus na nossa vida. O caos, irmãos, da sua vida não vai ser resolvido assim da noite para o dia. A sua família não é assim da noite para o dia. Foi um processo desorganizacional, foi um processo que foi colocando isso tudo em desordem, nos seus sentimentos, na sua fé, no seu trabalho, na sua família. Agora, o que Deus está te falando? Eu sou aquele que traz a ordem ao caos. Ele está te dizendo, vem a mim. No mundo de caos pelo pecado, no mundo subvertido pelo pecado, no mundo caótico qual nós vivemos hoje, pelo pecado, Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho na cruz, irmãos, e ali que há a reconciliação da criatura, do Criador, ali há a harmonia. Você está vivendo, batendo a cabeça daqui e dali, você está batendo a cabeça aqui e ali, e não acha solução, e não encontra a paz interior. Sabe o porquê? Sua vida vai continuar um caos, porque, irmãos, é Ele quem coloca a ordem ao caos. Venha Jesus Cristo, venha Jesus Cristo, é Ele, irmãos, quem faz novos céus e nova terra, é Ele, irmãos, quem faz nova criatura. O Senhor, este Deus, que é o princípio de tudo, que traz o caos ao cosmo, que faz do caos um cosmo, que faz da desordem a ordem. É isso, irmãos, que Ele faz na minha e na sua vida. É isso que Jesus, Ele quer fazer na sua vida, por isso Ele te trouxe aqui nesta manhã. Por isso nós vamos celebrar o memorial, um marco na história de toda a humanidade, quando Cristo, Ele institui, melhor dizendo, a nova aliança. Ele diz, esta é a nova aliança, uma nova aliança renovada agora no meu sangue, onde há reconciliação, perdão de pecados, onde aqueles que viviam no caos da morte, perdidos, agora encontraram vida, reconciliação, paz. Só Jesus, meus irmãos, pode fazer isso nas nossas vidas. Por isso eu quero te convidar, você que crer em Cristo Jesus, a participar desta mesa santa. Por isso eu quero te convidar, você que estava afastado, que entrou neste mundo caótico, perdido, a vir
a Cristo Jesus, aquele que pega o caos, a desordem, e coloca a ordem pelo seu sangue, pelo seu poder. Venha a Jesus Cristo com fé. Isso é matéria de fé. Nós cremos. Venha a Jesus Cristo. Aqueles que vão participar, que fazem parte de uma igreja genuinamente cristã, que professa esse nome, todos nós estão convidados a participar da mesa do Senhor. Eu quero convidar a equipe de louvor, os presbíteros, para estar aqui conosco, e você que vai participar, se coloca de pé, para que nós venhamos orar, pedir ao Senhor, Deus abençoe este momento de comunhão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que traz a ordem em meio ao caos. O Senhor está presente aqui. O Senhor está no nosso meio. Ó Deus, e eu peço ao Senhor, abençoe este momento. Tire esses elementos do uso comum, ó Deus, e comunica a nós graça, o poder do Senhor, trazendo em cada coração aqui a ordem em meio ao caos, trazendo perdão e restauração, restauração do coração, restauração da mente, restauração, ó Deus, de todo o nosso ser, restauração nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos, ó Deus, de amigos, no trabalho. Senhor, o Senhor é aquele que pode trazer ordem em meio ao caos. Cremos nisso e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior
Glória a Deus. Meus irmãos, todos receberam o cálice? Se porventura alguém não recebeu, só ergue uma de suas mãos, nós possamos te servir. Todos foram servidos. Amém. Glória a Deus. Amém. Do caos à ordem. Há um processo, nós vimos isso aqui na palavra de Deus. Talvez aí no seu coração, se você crê, esse processo começa hoje. Venha Jesus. Talvez esse seja um marco na sua vida, de Deus colocar ordem no caos do seu coração, da sua vida e da sua família. Jesus, quando instituiu a ceia, Ele pegou o pão, deu graças e Ele disse: este é o meu corpo, partido por vós. Corpo de Cristo, o qual Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. A Bíblia vai nos dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eis, irmãos, o elemento que coloca ordem ao caos. Se você crê, coma dele com fé, o corpo de Cristo, no nome de Jesus. Glórias a Deus. De igual modo, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Esse cálice da nova aliança marca a nossa história, o início de uma nova história para todos nós. Aqueles que viviam na velha aliança, agora já estão na nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Irmãos, eis a paz em meio ao caos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E como símbolo e prática da nossa união, da nossa vivência como igreja, o povo que vive agora na nova aliança, na ordem de Cristo Jesus, eu te convido a trocar o cálice aí com seu irmão, em sinal da nossa comunhão. Glória a Deus, como é bom celebrar esse momento de alegria, como é bom celebrarmos este marco na nossa vida, o marco da nova aliança, onde tudo era um caos, mas agora em ordem pelo sangue de Cristo Jesus. Não se trata de nós, não se trata daquilo que fazemos, se trata dos méritos de Cristo. Você pode abrir aí, enroscar para a esquerda, todos, para nós participarmos juntos. Tomai dele todos, o sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado. Pode passar o cálice para o lado. Glórias a Deus. E já dá uma limpada na mão aí, e já une a mão com seu outro irmão aí, para nós orarmos juntos. A gente compartilha até o doce do cálice nas mãos. Isso é algo belíssimo.
Só a igreja que faz isso. Dá a mão para o seu irmão aí, vamos orar todos juntos em gratidão ao Senhor por esse culto e pela sua palavra. Senhor, obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado por celebrarmos a nova aliança, a obra de Cristo que traz ordem em meio ao caos. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo fortalecimento, obrigado pelo Senhor comunicar graça a nós. Consagramos este dia ao Senhor, consagramos, ó Deus, tudo o que temos, nosso coração, tudo, porque o Senhor é o primeiro, é o princípio de tudo. Pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, esteja em nós, neste dia e durante toda a semana, para que possamos no outro domingo estar todos juntos aqui, estarmos todos juntos reunidos diante da tua presença, celebrando ao Senhor. Oramos gratos assim no nome de Cristo Jesus, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito de Deus, seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Vamos cantar a nossa música.